Nacional de Cultura, por exemplo, no Fórum Nacional de Museus, com a execução disso e com a discussão desses temas dentro do Parlamento. Funciona hoje, de fato, a Comissão de Cultura na Assembleia Legislativa? Que processos existem ali que permitam o envolvimento maior da sociedade, de vocês, nesse processo de discussão? Quando eu tomo a decisão com o partido, o próprio Edmilson teve participação grande nisso, para que eu me candidatasse, eu quis fazer minha campanha desse jeito. Eu sei que o enfrentamento é muito duro, porque quem faz campanha de uma outra maneira usa outros artifícios que esses eu não tenho. Quer envolver de outra maneira o eleitor, a liderança comunitária, a liderança de alguns segmentos, isso não é a minha praia, não é a praia do Edmilson. Nós queremos construir campanha que tenha debate como esse, que a gente possa construir propostas de forma coletiva, apresentar propostas no nosso material que dialoguem com o que nós vamos fazer na Assembleia e o Edmilson na Câmara dos Deputados. O que foi isso que o Mário falou aqui ainda há pouco em relação à política, ao sistema estadual de museus? É fruto dessa prática. O Edmilson, naquela ocasião, ele, em função do que eu apresentei, né, o que eu formulei na monografia, ele pegou um trecho da minha monografia e apresentou um projeto de resolução tentando instituir o sistema estadual de museus. Ou seja, e não foi só, que a minha monografia não foi feita, apesar do nome, só por mim. Eu debati com várias pessoas o que tinha ali. Foi uma experiência feita pelo SEBRAE, em parceria com algumas prefeituras, ou seja, tinha um ambiente de debate que pudesse desaguar numa política pública efetiva. Era um projeto de resolução, porque aí não era atribuição dele fazer aquilo, sim do Poder Executivo, mas apresentou. Então, o que eu quero falar aqui, antes de passar a palavra para o Edmilson, e reiterando aqui o que o Mário falou, não há ineditismo no desenvolvimento de políticas para a cultura, da mesma forma que não há ineditismo na política externa do Brasil. Agora, há diferenças significativas de conteúdo e principalmente de objetivo. É esse tipo de questão que é um detalhe, mas que ele joga muito peso no que vai acontecer, né? E não é à toa. Um outro exemplo aqui que eu quero dar. A imprensa vive dizendo que o Lula está constituindo um cabide de emprego. E aonde que ela se baseia para dizer isso? Na medida em que o governo federal anuncia um concurso público, o concurso não é contratação indireta, terceirização, é concurso público. Eu ingressei no IBRAM em 2006, um concurso realizado em 2005. Mário, quanto tempo que não tinha concurso público no IFAM? Quase 25 anos. 25 anos. E assim, pode ter tido algum tipo de dificuldade financeira para fazer o concurso, agora num determinado momento aquilo foi uma decisão política de esvaziar o serviço público no Brasil. O governo Lula tomou para si essa responsabilidade e está contratando, está fazendo concurso em todas as áreas, não é só na cultura, tem em todas as áreas, tem tido concurso público. Para quê? Para reestruturar a capacidade do Estado de intervir em questões importantes. Tem um debate em curso a respeito do que seria ou que deve ser a Lei Rouanet no Brasil. Tem um viés político e ideológico naquilo. Para onde vai, de que maneira que faz, qual é o caráter da aplicação dos recursos públicos na cultura, ele serve a quê? E esse é um debate presente em outros temas também na cultura e em outras áreas. Então, eu não vou aqui enveredar pela área da exposição do Mário, que sabe muito mais do que eu, do que tem sido feito no âmbito da cultura no Brasil nos últimos anos, né? Uma vez que eu estava no Ministério do Esporte, ele sabe muito mais do que eu mesmo, porque ele foi meu professor lá. Agora, esses aspectos políticos, eles precisam, com certeza, serem levados em consideração nesse momento. Quero dar aqui um outro exemplo. Tem muita gente do samba aqui, eu participo do Carnaval de Rua. Nós fundamos, eu e a Janaína, que é minha esposa, e também assessora do Edmilson, nós tivemos a decisão de organizar um bloco de carnaval em 2000. Qual a origem daquilo? Por que a gente tomou aquela decisão? Porque um ano antes, nós tentamos levar os nossos filhos para brincar carnaval na rua, que não existia. Então, foi assim, da mesma maneira que eu me mobilizei para aquilo, outras pessoas no Rio de Janeiro, talvez com o mesmo sentimento, com a mesma agonia de não ter no Rio de Janeiro uma manifestação mais popular, espontânea do carnaval, tomaram aquela iniciativa. Se somaram as experiências do Sovaco do Cristo, ao Simpatia Quase Amor, outros blocos que estavam sendo que esses eram mais antigos. Mas o processo de revitalização do carnaval de rua no Rio de Janeiro deve ficar só no âmbito da iniciativa das pessoas? Não. É preciso ter políticas públicas efetivas para atender a isso. Sem, evidentemente, cercear e limitar a capacidade de organização espontânea da população, que esse é o debate que está posto. É preciso ter banheiro químico? Evidente que sim.
Agora você tem outras coisas, sem que você ali limite a capacidade de criação e surgimento de outros blocos. O Mário falou dessa questão da instituição de museus no Rio de Janeiro como um todo, seja por município, congregando alguns municípios e algumas regiões polo para fazer espaços de memória, eles das mais variadas formas, que não precisa ser um museu tradicional, um museu histórico, pode ser um museu lá que tenha, em função da característica daquela região, uma característica singular, porque só ele que tem. E isso quem vai dizer? É a população organizada, em diálogo com o IBRAM, em diálogo com o Departamento de Museus da FUNARTE, que cumpre um papel importante nesse processo, dialogando com outras manifestações culturais. Agora, você não tem espaço para fazer isso. Eu acho que o Parlamento pode dar uma contribuição importante nesse processo. A Comissão de Cultura da LERJ é um espaço para isso. Me propõe, inclusive, ao entrar na LERJ, dar minha contribuição nesse processo. A minha campanha tem muito foco no esporte, mas resgatando a trajetória pessoal e de expectativa que eu tinha de vida, de realização no âmbito da cultura, eu acho que é um espaço que eu preciso ocupar ali e acredito que possa dar contribuições naquele processo, dialogando com as pessoas, ouvindo as pessoas com quem eu pretendo construir um mandato, porque aí digo isso, meu mandato não é um mandato que vai ser só meu, da minha cabeça, preciso ouvir as pessoas, consultar o Mário, consultar o Nascimento, o Cícero, as outras pessoas do antigo DEMU e hoje IBRAM, de outros segmentos, saber como é que tem sido desenvolvida a experiência na Maré, nesses museus comunitários, nesses museus de favela. O que é isso? De que maneira que o poder público se apropria dessas experiências e leva para outros lugares? É algo parecido com o Segundo Tempo, que hoje o Brasil, aí já falo um pouquinho aqui do esporte, apesar de não ser o tema, o Brasil, quando era visitado, quando nós visitávamos algum outro país, qual era a pauta principal na área do esporte? Futebol. Todo mundo queria assinar um convênio do Brasil, com o Brasil, para ter um treinador lá, ou para trazer uma equipe para treinar aqui no Brasil. Hoje, além dessa pauta que permanece no futebol, os outros países querem saber como é que funciona o Segundo Tempo. Então nós temos aqui uma experiência brasileira, não que também não existam coisas semelhantes em outros países, mas nós estamos montando aqui algo do ponto de vista público que é maior do que as experiências isoladas. É o IBRAM, o Ministério da Cultura, o governo federal, se apropriando de coisas que vinham aparecendo, florescendo, e dá um caráter público, de política permanente, com controle, não um controle de policialismo. É um controle de medição, para ver para onde está indo, como é que o recurso público está sendo investido, para onde vai, isso dialoga com que projeto de cultura para o Brasil. Então, meus amigos, e amigas, evidentemente, eu quero passar a palavra para o Edmilson, mas não queria fazer isso sem fazer esse registro de por que nós estamos fazendo esse encontro, de que maneira que eu quero desenvolver a minha campanha e principalmente para que vai servir o meu mandato na LERJ. Quero dialogar direto com o Edmilson, essa parceria que eu fiz com ele, que eu tive com ele durante 11 anos, ele deputado e o assessor, eu quero estabelecer no outro patamar, que eu acho que o ajuda também. Ele, deputado federal, e eu, deputado estadual, estabelecendo mecanismos cotidianos ou permanentes de diálogo, para ver como isso acontece, tanto no Estado quanto na União. E para fazer aqui uma última abordagem, aí também já na minha recente área de atuação, nós vamos ter uma pauta grande esportiva no Brasil. Tá? Nós vamos realizar, no ano que vem, os Jogos Mundiais Militares, em 2003 a Copa das Confederações, depois a Copa do Mundo em 2014, as Olimpíadas em 2016, uma sequência de campeonatos mundiais entre a Copa do Mundo e as Olimpíadas. Nós vamos ter o IPON em 2013. Então nós temos aqui uma agenda que dialoga esporte com cultura e podemos ter um processo aqui de participação central desse processo. Já houve recentemente aqui uma reunião do Nascimento com o Ricardo Leser, que é no Ministério do Esporte, quem cuida do projeto olímpico, para ver como é que nós temos aqui uma agenda cultural compatível com o que nós estamos pensando para o Brasil. E para essa agenda esportiva, como aproveitamos ao máximo a oportunidade existente com essa agenda. Nós temos, em função do esporte, um ambiente político de relacionamento muito melhor do que se imaginava algum tempo atrás. E mesmo quando o relacionamento era ruim, a partir do esporte foi possível sentar à mesa e fazer com que as coisas avançassem. No próprio Jogos Pan-Americanos, não havia diálogo para nenhum outro assunto quase entre o governo federal, municipal
e estadual, e em função dos Jogos Pan-Americanos aquilo foi possível. Nós, apesar de todos os problemas existentes, entregamos ao Brasil e aos países pan-americanos uma excelente edição dos Jogos Pan-Americanos.